Saudamos aos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos compartilhar com os amados e amadas uma mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração e o título é Prosperando nas Crises. E para isso, nós gostaríamos de trazer e convidar os amados a estarem abrindo as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E poderemos até alongar 4 e 5. Leamos então. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo até aqui. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra, quando ela é lida e examinada com profundidade, é motivo de regozijo, de muita alegria pela oportunidade que ela traz na revelação do Espírito Santo. E com esta alegria, eu te convido a estar fechando vossos olhos para que possamos agradecer o Senhor por esta oportunidade. Pois bem, fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Senhor. Em nome do Senhor Jesus, suplicamos que a tua graça, o teu amor e a tua bênção venha incidir sobre todos aqueles que vierem a ouvir essa mensagem, assim também sobre a nossa vida, e que a cada dia nós venhamos receber a bênção, mesmo que nos momentos de crise o Senhor possa ser conosco em todos os atos da nossa vida. Colocamos em Ti toda a nossa confiança, todo o nosso fazer, nossos atos comissivos e omissivos, e enfim, Senhor, prospera em nossas vidas a Tua vontade, que possamos entender o Teu propósito. Glorifica assim, Senhor, o Teu nome. Nós oramos agradecendo no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Glória a Jesus. Pois bem, prosperando nas crises. E é oportuno trazer neste momento toda a passagem ali, mesmo que breve, da vida de José, filho de Israel.
E nós vamos concluir ao final desta mensagem que o que fez diferença na vida daquele homem foi o profético. Eis que a palavra diz que sem profecia o povo ele se corrompe. Então, essa corrupção ela vem do latim corruptio, do verbo rompere, que significa quebrar. E, biblicamente, é quebrar as leis de Deus, remover a vontade de Deus. E, meus irmãos, nós queremos dizer a todos que José, ele era o filho favorito de Israel, e isso lhe causou uma série de problemas. E nós podemos destacar aqui que aos 17 anos, a palavra diz que José, ele exercia, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e ele vem a ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente por ter fugido do pecado, se torna prisioneiro e, por fim, governador do Egito, a maior potência de então. Mas nós vamos desenvolver como tudo isto aconteceu. Lembrando que José, ele era o filho mais amado de Israel. Então, narra-se que o pai, ele fez uma túnica de várias cores, demonstrando que aquele jovem, ele seria um jovem de destaque. E interessante que a palavra diz que como o pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles sentiram inveja. E num determinado momento, Deus visita em sonhos a José, e ele conta esse sonho aos irmãos, e isto os aborreceram ainda mais. E olha que aquele sonho era profético, porque ele vai e conta, olha, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? E aí, eles se aborreceram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Mas não basta aí. Deus vai visitar José mais uma vez. E ele conta a seus irmãos, diz assim: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai
e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? E olha, os seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, ele guardava este negócio no coração, lembrando que Israel já havia tido uma experiência com o Senhor e muito próximo ali do Val do Jaboque, quando ele tem o seu nome mudado de usurpador para príncipe, de Jacó para Israel. Meus amados, ele guarda aquilo no coração, entendendo que viria de Deus esses sonhos e certamente se cumpririam. E chega um dia que os seus irmãos eles vão apacentar o rebanho junto a Siquém, e José é chamado ali por Israel e ele responde: eis-me aqui, pai. Ele diz: olha, você vai aonde estão seus irmãos e vê como eles estão, como está o rebanho, e me traz a resposta. E assim o enviou ao vale de Hebrom. E José veio a Siquém. Interessante, amados, que naquele encontro com os irmãos, nós vamos verificar que vai se levantar ali uma primeira crise, uma primeira prova, quando seus irmãos tomaram e lançaram-no na cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. Nós entendemos que quando o homem tem uma profecia, as lutas o tornam mais valente para enfrentar todas as dificuldades, e o recurso vem do Senhor. E os irmãos ali se assentaram para comer pão, quando eles viram a companhia de ismaelitas vindo de Gileade. Então Judá disse aos seus irmãos: olha, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vamos vendê-lo a estes ismaelitas e não sejam a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, amados e amadas, José vai passar pela segunda prova. Ele é traído pelos irmãos e vendido ali por 20 moedas de prata e é levado ao Egito. Meus irmãos, e esse processo, seus irmãos ali precisava dar uma resposta para o pai, e pega a túnica de José e mataram um cabrito e aspergiram sangue sobre a túnica e apresentaram ao pai, dizendo que um animal o havia matado. Não precisa nem imaginar o quanto foi o sofrimento de Israel.
E José, ele vai passar ali pela terceira prova. Os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó e capitão da guarda. Então, escravo pela segunda vez, numa terra de usos e costumes totalmente diferente da sua, língua diferente. Imagina a dificuldade. Mas, meus irmãos, é importante observar que ele caminhava debaixo de uma profecia. E, meus irmãos, minhas irmãs, ele chega na casa de Potifar, que era um eunuco de Faraó, capitão da guarda, um varão egípcio. E a palavra diz que quando ele chega ali, relata-se que o Senhor estava com José. Aleluia, aleluia. Para você, meu irmão, minha irmã, que certamente está vivendo num mundo tão instável, num mundo tão difícil, hoje principalmente diante de uma pandemia que custa a ceder, está aí os altos índices de mortandade, mas você que está me ouvindo, o Senhor é contigo. O agir de Deus é sobre nós. O Senhor está conosco. Interessante, meus amados, minhas amadas, que a palavra diz que ele foi varão próspero. Olha como é maravilhoso o agir de Deus. Aos olhos do mundo ele era escravo. Meu irmão, minha irmã, aos olhos do mundo nós somos escravos de uma religiosidade, de uma religião. Às vezes chamados de fanáticos. Mas nós sabemos a quem nós temos servido. O Senhor é conosco, o Senhor é com você, e você prospera, aonde quer que você está. Aleluia, aleluia. E eu corrijo, aonde quer que você esteja, o Senhor é contigo. O mundo, ele traz escravidão ao pecado, as trevas, a falta de incidência da luz, que é vida. Mas há um povo que caminha debaixo de uma profecia. E nos lembrando que José, ele ali inicia sua vida fazendo um trabalho de pastor de ovelha, aparentemente um trabalho sem destaque no campo. E isso nos desperta que às vezes nós somos chamados a servir a Deus numa posição sem destaque, mas isto é para nos forjar para uma posição de destaque em Deus. E ao alcançarmos esta bênção, sermos humildes em compartilhar e sentir que tudo que nós temos provém do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão, minha irmã, a palavra diz que José ali na casa
de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Meu irmão, minha irmã, tudo que você faz, estando no Senhor, prospera. Porque é o Senhor quem nos sustenta. Aleluia! É o Senhor que sara a nossa dor. É o Senhor que nos tira da longa noite de tormentos. Aleluia! Glória a Deus! E meu amado, a simples presença de José ali na casa de Potifar, o Senhor o abençoa. E a palavra diz que a bênção do Senhor era sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que, se cumprirmos seus mandamentos, serás feliz na cidade e no campo, e tudo prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Que prosperidade é essa? Não é a teoria da prosperidade, mas é a prosperidade proporcionada por Deus quando crescemos na fé, quando crescemos no entendimento, quando nós conseguimos ver o quanto o agir de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Aleluia! Glória a Jesus, né? Exaltado é o teu nome, Senhor. Então, tudo o que José fazia, Deus prosperava. Mas, meus amados, haveria de surgir diante daquele jovem mais uma prova, e aí uma prova que às vezes difícil de suportar, quando a palavra diz que José, ele era formoso de aparência e formoso à vista. E isto não vai passar despercebido ali pela mulher de Potifar, que pôs os olhos em José e disse a José: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. E ela foi falando com ele a cada dia, o tentando, até que ela arma uma cilada diante de toda aquela recusa. E, meu amado, minha amada, ele tem uma palavra maravilhosa ali, dizendo que ele não trairia o seu Senhor. E ele não poderia contrariar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a fuga do pecado. É o momento de resistir. Aquilo que parece bom à carne não quer dizer que é bom para o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, os amados, que José, ele caminhava debaixo de uma profecia e queria se cumprir no tempo de Deus. E às vezes nós somos tão apressados. O Senhor nos entrega um dom pela sua vontade, num sonho, numa visão, numa revelação, e nós queremos que se cumpra hoje, amanhã. Não aguardamos o tempo oportuno de Deus. Por que nós falamos tempo oportuno de Deus? Porque
Teologicamente dizemos que Cronos é o tempo do homem e Kairos, ou Kairó, é o tempo de Deus. Mas é somente para efeito de estudo, porque na realidade o tempo foi feito para o homem e Deus não está no tempo. Então nós podemos chamar, entre aspas, o tempo de Deus como o momento oportuno de se cumprir a sua vontade. Aleluia! Que essa vontade se cumpra em nossas vidas a cada dia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, né? Então, diante daquela negativa, ele é acusado por aquela mulher e o seu senhor o entregou na casa do cárcere. Interessante, amados, que prisioneiro, a palavra diz que o Senhor, porém, estava com José. Olha, as circunstâncias da vida não determinam a ausência de Deus quando a vontade dele está sobre as nossas vidas. E a palavra diz que o Senhor estendeu sobre José a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro mor. E meu amado, minha amada, olha que coisa maravilhosa. A palavra diz que o carcereiro entrega tudo na mão de José e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Aleluia! Tudo que nós fazemos, eu repito, já falei isso algumas vezes, tudo que o servo fiel, a serva fiel, realiza debaixo de uma profecia, Deus os faz prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, José vai sendo forjado para o momento do cumprimento profético. Aleluia, glória a Jesus, né? E ali, no cárcere, ele vai desvendar os sonhos ali do copeiro mor e do padeiro. E esses dois sonhos, eles se cumprem integralmente. Até que um belo dia, Faraó teve um sonho, que os irmãos conhecem, bastante famoso a respeito das 7 vacas formosas, as 7 espigas, né? Depois as 7 vacas magras e feias à vista, e as 7 espigas miúdas. E José, ele desvenda aquele sonho, ele dá a sua interpretação, vindo da parte do Senhor, a respeito de 7 anos de muita fartura e 7 anos de extrema pobreza. E que os irmãos sabem, ao ler a Bíblia, a história se cumpre. E Faraó, ele coloca José como governador sobre todo o Egito. Não precisamos nem dizer que a fome assola a terra de Canaã, como do Egito. Meus amados, minhas amadas, para não nos estendermos muito, ali desce primeiro os irmãos, depois vem o pai, desce ao Egito, ali vão ficar. E louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, em tudo o que nós precisamos entender é que o Senhor, ele estava com José. Mesmo diante das lutas, das aflições, ele estava diante de José.
E a palavra de Faraó para ele é: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a profecia do Senhor começa a se cumprir até que um dia seus irmãos descem, se prostra diante de José, e o texto se encontra em Gênesis 42:6, que diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor estava com José. José, movido de íntima misericórdia, como um dia o Senhor Jesus se moveu para nós. Ele acolhe ali os seus irmãos, cria todo um ardil para a vinda do irmão que havia ficado, depois o pai e a família. E louvado seja o nome do Senhor, que Israel vai descer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pois bem, amados, amadas, certamente neste mundo nós temos passado por muitas provações, muitas privações, mas a palavra que nós queremos entregar hoje, e a pergunta é: Pastor Carlos, qual a palavra que o Senhor tem para nós? E eu digo: eu, como pastor, não tenho uma palavra para entregar aos amados e amadas, mas o que eu tenho, eu compartilho com os amados e amadas, que é o Senhor Jesus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem que buscar conhecer o propósito de Deus para a sua vida. A luta vem, mas a vitória também vem. Os momentos de choro vêm, mas também de sorrir, de glorificar, de adorar. Lembra-se, nunca se esqueça de que José sofreu todas essas provas, mas Deus era com ele. Deus é contigo, meu irmão. Deus é conosco. Assim, levante, caminhe, ande, busque a vontade de Deus, e tudo se cumprirá na forma em que o nosso amado Senhor e Criador assim projetou para cada um de nós. Meus amados, minhas amadas, que o Senhor nos e os abençoe.